As grandes planícies, as infinitas trilhas de terra que se estendem até o horizonte. As grandes planícies, que abrangem a maior parte das terras americanas e também se estendem para o Canadá. Como essas grandes planícies se formaram? Entendemos que isso se deve a um depósito de sedimentos. Também entendemos que os oceanos deixaram coisas e, claro, a explicação das geleiras. Mas além do entendimento do que essas grandes extensões de terra realmente são e como elas estão conectadas hoje pelo sistema interestadual moderno, precisamos entender que houve conquistas maravilhosas que ocorreram no passado nas grandes planícies. A cidade de Omaha, que contém um dos melhores exemplos do que pode ser uma verdadeira estrutura de inundação de lama. Também temos outros exemplos dentro da cidade de Omaha. Uma requalificação, outro exemplo de algo que acompanha incêndios e destruição. Essa reclassificação realmente aconteceu? Centenas de milhares de toneladas de terra escavadas. E uma feira mundial. Por que não? Na verdade, algumas. E nas cidades próximas de Sioux City e Sioux Falls, já tivemos palácios de milho. Qual é a história por trás disso? Por que temos tantas escolas de ensino médio que parecem castelos? Junte-se a mim hoje para o detetive da enxurrada de lama, enquanto tentamos desvendar esses mistérios. Na exploração de hoje, vamos explorar 3 cidades que estão mais ou menos alinhadas na borda leste do que constitui as grandes planícies. Embora você possa ver aqui no Google Earth que parece que as grandes planícies se estendem ainda mais para o leste. Então, onde eles terminam? Por onde elas começam? É sempre uma questão de debate. Mas esses locais têm muito interesse, e começamos no sul com a cidade de Omaha. Vamos dar uma olhada na Igreja Católica de Santa Maria Madalena, um dos exemplos do que pode ser uma verdadeira estrutura inundada de lama e algo que foi mudado ao longo do tempo por causa de toda a chamada renovação urbana. E você verá, ao olharmos para as imagens antigas, que esta igreja é uma das poucas estruturas sobreviventes da cidade original de Omaha. E não vamos esquecer que tivemos outro projeto de regradação. Também vamos dar uma olhada na Central High School. Sim, Central High School. Outra daquelas escolas antigas que parece um castelo e foi reformada várias vezes e também parece algum tipo de templo grego ou romano. Que surpresa! Vamos seguir da Central High School até Sioux City e visitar alguns locais diferentes em Iowa. Sioux City é bastante intrigante porque é a confluência de alguns rios, nomeadamente o rio Missouri, mas também o grande rio Sioux. E há até um monumento, na verdade, um dos maiores monumentos a um veterano da expedição de Lewis e Clark, o Sargento Floyd. Sim, em determinado momento, o Exército dos Estados Unidos construiu monumentos incríveis para suboficiais. Bastante fascinante. Então, vamos dar uma olhada em alguns locais em Sioux Falls, tentando determinar se esses locais ou estruturas são realmente estruturas de inundação de lama. O enxurrado de lama é uma teoria legítima ou é apenas produto da nossa imaginação? Começamos com Omaha, a principal cidade das Grandes Planícies em Nebraska e também o ponto de início da ferrovia transcontinental, como mostrado aqui, pelo menos vindo do leste. Agora, Omaha foi fundada em 1854. Lembre-se de que praticamente todas as outras cidades do meio-oeste, Des Moines, Sioux Falls, Sioux City e muitas outras surgiriam no mesmo período que Omaha. Sim, tanto desenvolvimento simultâneo é tão intrigante assim. E aqui temos uma imagem inicial de Omaha nos anos 1860. Lembra de onde vieram todos esses colonos? Bem, todos eram imigrantes europeus que avançavam infinitamente para o oeste. O que sempre achei fascinante foi quantas coisas foram montadas do nada em muito pouco tempo. Praticamente todo o meio-oeste dos Estados Unidos e as grandes planícies foram construídos e facilitados de 1850 até realmente 1900, e temos uma situação bastante grande quando se trata de Omaha. Agora, pode-se atribuir grande parte da prosperidade de Omaha à ferrovia transcontinental, mas aqui temos os currais de gado, que até rivalizavam com os grandes currais de gado de Chicago. E então essa estrutura muito impressionante, ouso dizer, do velho mundo, com uma arquitetura muito intrincada. Sim, o prédio de gado, porque o que mais se teria sem uma troca de gado? É meio parecido com o sul, onde há trocas de algodão. E essa imagem panorâmica inicial de Omaha no início dos anos 1900. Agora, lembre-se de que precisamos questionar a data atribuída a cada foto e imagem que temos, porque não sabemos quem realmente guardou o registro dos arquivos. Achamos que sim.
E quando Omaha nem era cidade por 50 anos, eles tiveram a Exposição Internacional Trans-Mississippi, que era para celebrar todas as conquistas nas terras a oeste do Mississippi, daí o nome Trans-Mississippi. Isso foi em 1898. Mas um fato menos conhecido é que, imediatamente após essa exposição em Omaha, houve outra exposição no ano seguinte, em 1899, a Exposição da Grande América. Então, acho que eles simplesmente não conseguiram exposições suficientes em Omaha. Agora, do que se tratava isso? Bem, isso não é diferente de todas essas outras exposições ou feiras mundiais que temos em outros lugares do país, seja em Buffalo, Chicago ou São Francisco. Aqui, no meio das grandes planícies, conseguiram erguer todas essas estruturas e estátuas muito impressionantes em um tempo muito curto. Eles chegam até a nos dizer que preservaram muitas dessas estruturas e edifícios para uso na exposição subsequente. Então, uma exposição em 1898 e outra em 1899 em Omaha, Nebraska. E, mais uma vez, você verá que essas são estruturas muito impressionantes que se comparam às estruturas impressionantes que vimos na Feira Mundial de Chicago, na Feira Mundial de Buffalo, na Feira Mundial de Saint-Louis, nas exposições em Paris e em todos os outros lugares. Agora, tentar documentar isso é bastante intrigante porque temos todas essas estruturas, como esse edifício agrícola muito elaborado, e você vai dizer, bem, isso é só um desenho e parece ser assim que isso é registrado. Agora temos que questionar isso. Isso significa que isso realmente aconteceu ou alguém estava apenas fazendo desenhos, como no prédio de Belas Artes e Artes Liberais? Sim, na época em que respeitávamos o estudo do conceito de artes liberais. Agora, se você não tem um diploma em STEM, é melhor desistir e só vai para a faculdade para perder tempo e dinheiro. Pelo menos é o que algumas pessoas vão te dizer. Eu sei que você vai dizer, sim, você foi estudante de história e lecionou história, e agora parece que todo mundo se interessa por história legítima em todo lugar. Este end do Great Court, e sim, corte. E a pergunta que você tem que fazer é, essa é uma imagem legítima ou é algum tipo de imagem composta misturando fotografia e pintura reais? Ou é realmente apenas uma imagem produzida? E estou fazendo essa pergunta porque ela tende a se sobrepor. As minas e o prédio da mineração. Que mina e prédio de mineração tão elaborados e lindos? Por que não temos minas e prédios de mineração por toda a cidade hoje em dia? Bem, é algo que você só faria em feiras e exposições mundiais. Agora, a maioria dessas imagens esboçadas que temos é atribuída à subsequente exposição da Grande América em 1899, mas elas nos informam que as mesmas estruturas persistiram em ambas as exposições, a Trans-Mississippi em 1898 até esta exposição de 1899. Mas qual é qual? Não tenho muita certeza. As fotos, porém, são atribuídas à Detroit Photographic Company, com direitos autorais de 1898. Faz sentido. O edifício de horticultura. E você pode ver que todos esses prédios têm arquitetura elaborada. Parecem castelos. E qual é a explicação por trás disso? Eram todas estruturas temporárias construídas com bastão, estuque, madeira de balsa, palitos de picolé e tudo mais que estivesse por aí nas grandes planícies em 1898. Poderíamos construir um arco do triunfo gigantesco, como fazemos para veteranos que retornam, e depois demoli-lo apenas 2 anos depois, porque, embora pareça muito elaborado, era apenas uma estrutura temporária. E uma das maiores perguntas que tenho sobre todas essas alegações de estruturas temporárias, sim, aqui temos nossa visão aérea da exposição da Grande América, e você pode ver o quão extensa ela era, por que não podemos construir estruturas temporárias como esta hoje? Por que não estamos fazendo estruturas temporárias assim hoje? Bem, talvez tenhamos a prometida exposição mundial em Des Moines, Iowa, e depois vejamos. Talvez tenhamos um prédio de exposições coloniais como este. Você consegue imaginar como um título desse seria recebido hoje se alguém chamasse um prédio de exposições coloniais em qualquer lugar? Agora, faz sentido questionar a existência real de todas essas estruturas elaboradas e impressionantes, como o edifício dos Estados Unidos. Temos o comprimento e a profundidade, mas acho que a altura literalmente não era tão importante assim. Talvez simplesmente não devêssemos saber quão alta era essa estrutura supostamente temporária. E, sim, estou usando essa palavra muito intencionalmente porque essas estruturas existiram? Bem, temos imagens que indicam que sim. Salão de máquinas. E eu me pergunto o que estava sendo exibido nesse incrível salão de máquinas. Estávamos vendo algumas das máquinas que seriam usadas no projeto de nivelamento subsequente de Omaha? Sim. Omaha é outra daquelas cidades onde fizeram requalificação. Eles moveram colinas inteiras e centenas de milhares de toneladas de terra, ou pelo que diz o relato histórico. Agora, se você aceita isso ou não, é outra questão. Talvez você goste, e isso esteja totalmente bem. E aqui temos o prédio dos fabricantes. Sim. Todos os nomes de sempre.
E ainda temos um pequeno passe aqui para você entrar na exposição específica, e você sabe quando ela expira, e ainda assim tem um número atribuído a ela. Que foto interessante e que imagem interessante. E o que exatamente isso mostra? Bem, aqui temos um panfleto para isso. Omaha, Estados Unidos, de 1º de julho a 1º de novembro, e ele soletra um primeiro. Muito elegante. A exposição da Grande América. Vamos celebrar a América. E espere um minuto. O que exatamente está acontecendo aqui nesta ilustração deste globo? Onde fica o Canadá? Por que o Havaí tem o tamanho de um continente? Bem, isso é realmente estranho. Acho que afinal é a passagem do Noroeste. Sabe, talvez eles simplesmente cortem o Canadá ou inundem o Canadá. Existem algumas fotografias que mostram que essas estruturas elaboradas e incríveis, com todos os seus nomes únicos, realmente existiram. Novamente, se aceitarmos as fotografias ao pé da letra, embora seja muito conhecido que todas essas imagens que temos precisam ser questionadas. Aqui temos essa imagem após a segunda exposição em Omaha, Nebraska, onde demoliram as estruturas da exposição da Grande América ou foi a exposição Trans-Mississippi. Não sei. É intrigante pensar que eram dois. E aqui temos outra imagem antiga de Omaha, onde tudo parece muito tomado pelo mato e desleixado. E ainda assim, à distância, você pode ver que há muitas estruturas elaboradas que foram estabelecidas ou construídas em algum momento. Aqui temos um cartão postal da prefeitura e do Fórum do Condado. Agora, lembre-se disso porque esta não é a prefeitura atual nem o atual Foz do Condado, mas eles vão passar por um interessante projeto de requalificação em Omaha, que está muito bem documentado com muitas fotografias, o que acho bastante fascinante. Sim, essas eram as estruturas que poderíamos construir no século XIX, novamente no meio das grandes planícies. E em algumas dessas imagens, você verá os esforços que fizemos para renivelar o terreno como entendemos. Eles queriam remover as colinas muito parecidas com a história que temos em Kansas City, Seattle e até Bashan, onde poderíamos facilmente renivelar o terreno. Claro, lembre-se quando fizeram isso em Boston, eles não tinham nenhum tipo de máquina pesada. Agora, eles nos dizem que reclassificaram Omaha em vários momentos entre 1890 e os anos 20, mas sempre parece ser um pouco de gesto. De onde exatamente essa imagem é originária? Porque muitas dessas imagens, até mesmo da Sociedade Histórica de Nebraska, são um pouco sem data ou têm uma data de circuito atribuída. Isso é do início dos anos 190? Isso é dos anos 190? Os anos 20? Que tipo de máquina eles estão usando? Bem, nas imagens tendemos a ver algumas escavadeiras a vapor muito rudimentares, pelo que entendemos. E se essas máquinas eram tão eficazes e realmente capazes de mover tantas toneladas de terra em pouco tempo, por que deixamos isso de lado? E ainda assim, quando você olha de perto para algumas das antigas estruturas, muitas das quais não existem mais em Omaha, ainda tem a impressão de, como devo dizer, construção inclinada. Agora, é isso que realmente está acontecendo ou há algo mais por trás dessas imagens? Por que temos essa inclinação muito fina e lisa aqui atrás dessa estrutura ou na rachadura no solo abaixo dela que foi removida? Como exatamente eles conseguiram isso? É muito impressionante, porque parece que está em uma laje de concreto. Ou essa imagem em particular aqui desta casa, que parece estar à beira do colapso, ou simplesmente tombando sobre essa colina, que aparentemente foi criada por esse projeto de reestruturação. E você realmente precisa se perguntar como exatamente eles fizeram esse projeto de requalificação? Quanto custou isso? As casas precisavam ser rebaixadas. Alguns prédios municipais foram deixados em colinas, como o Fórum do Condado, mais famoso. Sim, eles simplesmente deixaram o Fórum do Condado no topo de uma colina e construíram escadas até ele. Isso não meio que anula o propósito do projeto de reestruturação? Você olha com mais profundidade em alguns dos arquivos históricos do estado de Nebraska e encontrará outras imagens interessantes que aparentemente mostram como eles rebaixaram essas casas com a nivelação. Embora o que você perceba é que nunca verá nenhuma redução das casas, isso só será sugerido nas imagens. Agora, podemos certamente supor que tudo aconteceu facilmente, como nos informaram, mas como exatamente eles fizeram isso? Quero dizer, por que não estamos reclassificando cidades até hoje? E aqui temos nosso primeiro olhar sobre Santa Maria Madalena, a Igreja Católica. E este é um dos exemplos mais definitivos do que pode ser uma estrutura de enchente de lama ou talvez não. Acho que depende da sua perspectiva. Mas aqui temos apenas quantidades infinitas de terra sendo removidas e ainda assim, por perto temos estruturas muito elaboradas que certamente não são feitas de madeira barata. Não sei se há algum problema com essa imagem em particular. É bastante intrigante.
Muitas pessoas simplesmente aceitariam essa imagem como se fosse e a aceitariam como prova definitiva de que o projeto de reclassificação estava seguindo o planejado, e talvez tenha sido assim que fizeram isso. Não tenho certeza. Também sei, porém, que existe uma fotografia da família do meu avô dos anos 1900, onde o último membro da família foi sobreposto à imagem, assim, no meio da foto da família, há um bebê flutuando. Então, bebês podiam flutuar nos anos 1910 ou era apenas um exemplo de manipulação de imagem dos anos 1910? Agora, Santa Maria Madalena aqui foi construída originalmente em 1903 e, segundo informações históricas, foi requalificada na década de 1920 e então construíram a parte inferior da igreja. Isso mesmo. O relato histórico oficial nos diz que eles construíram a igreja de cima a baixo. Agora, projetos de engenharia dizem que é possível fazer isso, mas é muito difícil. Eles realmente construíram esses andares baixos aqui nesta igreja depois de remover a terra? E se fizeram isso, como exatamente fizeram isso? Agora, essa imagem aqui dá essa pista de que foi isso que aconteceu. E quanto a esse prédio ao lado da igreja aqui, claro, não existe mais? Eles fizeram o mesmo com essa estrutura específica ou aquela parte inferior do prédio já existia? A parte inferior da igreja já existia? E você pode entender porque você tem um dos casos mais definitivos para evidenciar que houve de fato uma enchente de lama ou, se não, então indicações de que talvez tudo que estamos sendo contados aqui sobre essa igreja em particular e todas essas outras estruturas em Omaha possa estar sujeito a um pouco mais de escrutínio. Porque como poderíamos alcançar algo assim com esses impressionantes projetos de reestruturação? Como conseguimos colonizar todas essas cidades nessa grande e extensa área geográfica em tão pouco tempo? Agora, você pode visitar essa igreja hoje e tirar suas próprias conclusões sobre se acha que os materiais são diferentes da parte construída em 1903 e da parte construída após o projeto de 1920. Mas ainda estou tentando entender como alguém teria construído os níveis inferiores caso isso tenha acontecido, como nos foi informado, segundo o relato histórico oficial. Como você faria isso? Você remove uma pequena seção de terra embaixo dos andares superiores e depois vai construindo lentamente toda a fundação? Isso é viável? Existe realmente alguma diferença entre os blocos e os tijolos da parte superior e inferior da igreja? Agora tenho essa aba para uma investigação no local porque pretendo olhar mais de perto, mas algumas dessas outras imagens dão a impressão de que sim, elas realmente limparam a sujeira. Mas será que eles simplesmente não viam as estruturas das partes inferiores? Ou tem algo mais acontecendo com as imagens? Por que temos tantas pessoas paradas aqui enquanto essa escavação tão intensa acontece? Agora, segundo trechos históricos, a população que vivia em Omaha nessa época estava bastante perturbada pelo fato de que a escavação ocorria durante toda a noite. Mas tenho que me perguntar, eu achava que todo mundo basicamente trabalhava 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, como você podia ter pessoas em Omaha que não estavam realmente trabalhando e tentando dormir a noite toda? Estou sendo um pouco sarcástico, é uma daquelas perguntas que vale a pena fazer. E o que exatamente está acontecendo com essas escadas aqui? Agora, novamente, o relato histórico oficial nos diz que a parte superior da igreja foi convertida em uma varanda. O que exatamente está segurando essas escadas? Bem, a terra onde ele está repousando, claro, eu acho. Novamente, se você aceitar essa imagem pelo valor da letra. Mas como isso realmente faz sentido com o suporte estrutural deste prédio? E, novamente, tomando esse relato histórico pelo valor da letra, estamos no início dos anos 1900. Isso depois da época em que poderíamos facilmente construir igrejas em qualquer lugar, até mesmo pequenas não incorporadas, como aquela igreja impressionante em Petersburg, Iowa, uma cidade que nunca teve mais de 70 habitantes. Então, se eles conseguiram construir uma igreja lá feita de pedra muito impressionante em pouco tempo, por que não fazer isso em Omaha? Não teria sido mais econômico do que tentar fazer essa incrível conquista de engenharia de conseguir construir uma estrutura de cima a baixo e preencher os andares inferiores depois, após remover a terra ou na prática, enquanto removia a terra? Isso realmente faz sentido? Tenho certeza de que muita gente vai simplesmente aceitar isso pelo pé da letra e dizer: bem, existem fotos. Eles devem ter feito isso. Por que alguém mentiria? O que alguém teria a ganhar mentindo? Ou, se você não acredita que as pessoas estão mentindo, talvez acredite que as pessoas foram mal informadas. Mas quem realmente foi mal informado? Bem, certamente não esses indivíduos. Eles foram supervisionados com muita atenção neste projeto.
Então, acho que você pode dizer que isso foi depois da sindicalização e que era preciso ter supervisores designados. Mas você vê essas imagens e, novamente, tem diferentes resultados que parecem ser exibidos dentro dessas imagens. A parte inferior da estrutura já existia e ela simplesmente teve que ser escavada como parte dessa requalificação? Era isso mesmo que estava acontecendo aqui? Foi uma reestruturação ou apenas uma limpeza, um projeto de salvamento, removendo a sujeira das partes inferiores das estruturas que já estavam presentes? E há muitos exemplos de estruturas que realmente têm fundações e porões muito extensos que foram descobertos. Por exemplo, a fazenda do meu avô. Agora, olhando para o Tribunal do Condado de Douglas aqui em Omaha, esta foi a estrutura que eles deixaram em cima de uma colina, novamente de acordo com a requalificação. Então, novamente, qual exatamente o sentido de renivelar se você vai deixar o Tribunal do Condado no topo de uma colina? Outro relato interessante é que eles construíram um novo Tribunal do Condado do outro lado como parte de uma ampliação ao antigo tribunal. E agora vários exemplos disso acontecendo, e parece que no novo Fórum do Condado perdemos uma cúpula muito impressionante, ou talvez ela nunca tenha existido para começar. Mas nos primeiros cartões postais aparece um novo Fórum do Condado de Douglas em Omaha com uma cúpula, mas o atual é sem cúpula. Então, não sei, talvez tenha sido só fora do orçamento, ou talvez a cúpula tenha sido removida em algum momento. Sei que poderíamos olhar para o relato histórico e ver o que está escrito sobre ele, mas é bastante interessante que temos múltiplas representações diferentes de diferentes desfechos de estruturas. Agora, o atual Tribunal do Condado é certamente uma estrutura muito impressionante. Mas qual é realmente a história por trás de Omaha? Será que este é um dos melhores exemplos de uma cidade inteira que foi salva e foi alterada e reformada ao longo do tempo? Neste momento, não estamos fazendo uma exploração completa da cidade de Omaha. Estamos apenas olhando alguns exemplos escolhidos e considerando o relato que temos desse projeto de requalificação, essas múltiplas exposições, todas dentro de uma cidade que ainda nem chegava perto de ter 100 anos, e isso desde sua fundação inicial. E ainda assim, de alguma forma, conseguiram fazer tudo isso. Eles conseguiram construir toda essa cidade do zero depois de 1854. Estabelecer uma ferrovia transcontinental, construir todas essas estruturas impressionantes de tijolos e blocos, depois fazer um projeto de requalificação e, enquanto estavam nisso, também conseguiram preencher os níveis inferiores de edifícios, principalmente a igreja de Santa Maria Madalena, mas se foi tão fácil assim, basta dizer que fizeram isso em outras estruturas, não tinham? Eles conseguiram construir ampliações no tribunal existente e depois demolir um tribunal. Então é muito, muito incrível. Na verdade, a prefeitura era chamada de Castelo Vermelho. Como conseguimos deixar de construir nossas prefeituras como castelos? Nem vou te mostrar a atual prefeitura de Omaha porque, sabe, é aquele prédio clássico de arquitetura brutalista, completamente não discreto e sem detalhes. E sim, estou usando palavras chiques. Agora, a Central High School próxima, que fica relativamente próxima à Igreja de Maria Madalena, é bastante impressionante por si só e já passou por várias versões diferentes. Há sim, uma escola de ensino médio com uma chaminé e um frontão muito impressionante. E você pode ver quão rápido eles regrediram ou o projeto de nivelamento foi concluído e então estabeleceram um terreno ao redor disso. Eles até têm uma ampliação mais recente que parece ter sido construída na colina, então achei que estavam renivelando tudo e nivelando. Talvez não tenham feito isso na escola. Ah, sim, olha esse frontão aqui. Nada de Omaha, Nebraska e Estados Unidos 1800-1900, além dessas imagens que parecem mostrar o panteão das divindades gregas e romanas. E não podemos esquecer nossa concha favorita. Há até um teatro Orfeão em Omaha, que é bem elaborado no interior. Então sim, no meio oeste eles não têm cinemas da Fox, eles têm cinemas Orpheum. Na verdade, você vai a muitas cidades diferentes e descobre que o teatro se chama Orpheum. É um nome muito usado. E na vizinha Lincoln, Nebraska, também temos a muito impressionante e muito alta capital estadual de Nebraska, que foi concluída na década de 1920, novamente substituindo muitas capitais anteriores de Nebraska e não deixando a capital territorial em Omaha. Então vamos de Omaha ao norte pelo rio Missouri até Sioux City, em Iowa. Agora, Sioux City também tem uma história bastante intrigante, e temos isso com os fundadores de Sioux City. Coincidentemente, Sioux City, Iowa, foi fundada em 1854, exatamente o mesmo ano em que Omaha foi fundada e próximo ao ano em que Des Moines foi, como dizer, revivida como cidade e então, poucos anos depois, se tornaria a capital de Iowa.
E podemos ver aqui que eles dominaram a técnica de construção inclinada C. Montgomery Barnes para Sioux City. Então tudo faz sentido porque, novamente, tudo foi fundado no mesmo ano que Omaha. Então sim, várias cidades em uma área próxima. E não podemos esquecer que Sioux City, Iowa, é famosa pelos incríveis palácios de milho que incluíam torres e torres muito elaboradas. E não podemos esquecer aquela impressionante cúpula, uma estrutura preenchida com milho. Pelo menos é isso que a história oficial nos diz. Por que não estamos fazendo palácios de milho como este atualmente? Quero dizer, imagine ver um palácio de milho assim todo o tempo. Claro que os telespectadores antigos do canal podem se lembrar de que, no passado, fizeram todo tipo de coisa em Iowa, não apenas palácios de milho. Eles até fizeram um palácio de Blue Egras em Iowa. Sim, Blue Egras, que é o que Kentucky é conhecido. Ah, bem, não importa. Já vimos a Casa Pierce ou a Mansão Pierce aqui antes, novamente feita com essa impressionante redstone, então talvez você possa chamar isso de Castelo Vermelho também. Imagine ter essa como sua casa. Então, casas de castelo de redstone, palácios de milho e Sioux City. Novamente, todas essas cidades crescendo exatamente ao mesmo tempo, da década de 1850 ao início dos anos 1900. As coisas que poderíamos realizar em tão pouco tempo. Ah, e por que não ter uma escola de ensino médio com castelo em Sioux City também, que pareça construída dos mesmos quarteirões? Se temos tanta abundância desses blocos de redstone, por que ainda não estamos construindo estruturas a partir deles? E essa escola em particular também fica em uma colina, porque por que não? Eles também fizeram regradação em Sioux City? Não há motivo para duvidar disso, pois parece que foi um método muito fácil e econômico de fazer, mesmo que atualmente sejamos informados de que essas ainda são as conquistas de engenharia mais impressionantes dessas cidades em toda a sua história. Sem falar daquele muro de contenção em Dubuque, Iowa, que novamente tem uma história muito questionável por trás. E não seria uma cidade a menos que você tivesse uma estação muito elaborada aqui de Chicago Northwest, em Sioux City. E veja, essa é uma cidade segura para investir. O primeiro assentamento foi até janeiro de 1892. E estou mostrando isso apenas porque este é o exemplo dos primeiros registros de vila, cidade e condado que tínhamos. Assim, só um livro encadernado de forma bem simples. E lembre-se que havia todo tipo de problema com papel usado no século XIX, porque ele não era livre de ácidos e, portanto, muitos arquivos oficialmente foram perdidos. Gosto da torre dessa estação de trem, em particular com a janela portal. Agora, o que realmente estava acontecendo com esses milho? Eles estavam entediados e decidiram fazer palácios de milho o tempo todo. Não era desafiador o suficiente construir uma cidade do nada com prefeituras elaboradas, fóruns de condado e, claro, as estações de trem sim. E eles também tinham uma bolsa de valores muito impressionante que, de novo, parece um castelo em Sioux City. Porque por que não ter algo assim? Então não eram só cervejarias que eram construídas assim, também eram trocas de gado. Sabe, se você estivesse no sul, seria a bolsa de algodão, suponho. Mas este é o meio-oeste dos Estados Unidos. Aqui tudo é sobre gado. E por que não ter uma dessas rotundas ferroviárias muito impressionantes que simplesmente gostam de que seja uma estrutura mega colossal? Agora, novamente, olhando para algumas dessas imagens anteriores desse colégio, você vê exatamente o que é. É um castelo. Qual era realmente o propósito de construir assim em algum momento? Como você defende o fato de ser uma estrutura de castelo do relato histórico convencional? E isso é só para ser uma escola. Estávamos esperando que nossa escola fosse sitiada? Quer dizer, sim, a história oficial nos diz que havia muitas tribos nativas americanas que ainda estavam na área e eram consideradas hostis. Então, foi um plano de defesa desesperado? Havia preocupação de que surgissem invasores que ainda fossem simpáticos aos antigos Estados Confederados da América? Não há realmente nenhuma explicação por trás disso. Não há explicação para por que temos palácios de milho com torres elaboradas como esta. Ou a prefeitura impressionante inicial em Sioux City, Iowa, com uma torre muito única e uma pequena cúpula no topo com uma torre intrigante. Por que eles quiseram se afastar disso? Bem, nos dizerão que foi condenado ao longo do tempo, então foi substituído por uma prefeitura mais nova. E eles chegam até a nos dizer que, nos anos 1990, eles realmente reconstruíram a prefeitura utilizando as pedras antigas. Sim, eles realmente dizem que conseguiram isso. Agora temos o Tribunal do Condado aqui em Sioux City, Iowa, e isso é muito interessante. Agora, por fora, essa é outra dessas estruturas que não parece tão impressionante. Agora, a história oficial nos diz que este Tribunal do Condado foi construído entre 1916 e 1918.
Então, durante a Primeira Guerra Mundial, quando os Estados Unidos estavam envolvidos na Primeira Guerra Mundial, e lembre-se que esse era um conceito de guerra total para os Estados Unidos, como exatamente os símbolos deste tribunal, o Tribunal do Condado de Vodbury, nos lembravam dos Estados Unidos ou de Iowa por esse fato. E parece que algumas imagens nos dão a impressão de que pode ser um pouco mais antigo, mas talvez isso seja algo que entendemos. Sempre fico intrigado quando analisamos muito de perto isso porque vemos essas imagens em vários locais. O que exatamente eles representavam? Será que era apenas a imagem de terracota que todo mundo usava? Essas construções eram pré-fabricadas para quando você decidiu construir seu fórum único? E aqui temos o conselho de supervisores e o arquiteto, que foram os empreiteiros. Bem, não precisamos realmente saber quem eram os empreiteiros. Só temos 2 empreiteiros gerais listados. Podemos simplesmente supor que havia artesãos e artesãos por toda parte que você podia simplesmente puxar na rua, e que foram eles que criaram essas figuras incríveis e humanas que ainda vemos no tribunal até hoje. E é muito parecido com o hotel que vimos em Los Angeles, onde a própria estrutura de longe parece meio sem graça, mas quando você olha de perto, vê todos os detalhes intrincados impressionantes. Isso realmente foi feito pelo nosso povo em Sioux City, Iowa, em 1916 e 1918? Temos até um fórum anterior em Sioux City, que já é muito impressionante por si só. Agora você pode estar se perguntando, bem, se esse era o antigo fórum e depois foi substituído, certamente ficava no mesmo local. Era no mesmo local? É sempre intrigante quando você olha para isso e tem essa conta. Agora, alguns relatos históricos dizem que eles estão no mesmo local, outros dizem que estão em locais diferentes. Então, por que se mudar? Por que trocar esse fórum? Bem, há vários motivos. Era estruturalmente instável, estava se desfazendo lentamente, então aqui temos esse novo que fizemos e construímos em 1916 e 1918 para resistir. E também decoramos bastante a região. E já que estamos nisso, conseguimos estabelecer precisão geométrica na construção. Novamente, a pintura interna é bastante interessante, ou mural, ou como quiser chamar. Novamente, como exatamente isso representa o povo de Iowa de 1960 a 1918? O povo de Iowa estava usando togas e desfilando em uma situação idílica? É isso mesmo que estamos perdendo aqui? Quer dizer, já vimos muitas imagens e até vídeos da Primeira Guerra Mundial e de todos os recrutas indo para lá, mas não parece que essas pessoas sejam especialmente de Iowa na Primeira Guerra Mundial. O que há com essa figura em particular aqui? Será que este é o grande deus do Atlas de Iowa com seus abdominais de 12 packs? Isso representa outra coisa? Esse deveria ser o único deus verdadeiro? O que há com todas essas figuras dessa figura? E por que isso está em um fórum do condado? O que exatamente isso está realmente representando? Agora só estou lançando perguntas e considerações, porque por que alguém colocaria isso em um tribunal do condado hoje ou entre 1916 e 1918? Sim, eu sei. Queremos transmitir o conceito de autoridade governamental no nível do condado, e que melhor maneira de fazer isso do que colocar todos os senhores Barnes vestidos de Deus em estátuas no tribunal. E, novamente, como você teria dinheiro, tempo ou vontade para isso? E, pelo que entendemos, os Estados Unidos não estavam focados na Primeira Guerra Mundial? Existem todas as perguntas que sempre temos sobre capacidade econômica, mas você sabe, os Estados Unidos podem facilmente passar por uma grande depressão. Lembre-se da primeira Grande Depressão na década de 1870, lembre-se de todos os pânicos que vieram depois disso e de todas as conquistas incríveis que os Estados Unidos tiveram antes da criação do Federal Reserve. Que águia incrível eles têm neste Tribunal do Condado! Agora, vou dizer que pelo menos uma águia está associada ao simbolismo tanto dos Estados Unidos quanto de Iowa. Há uma águia na bandeira de Iowa, embora eu tenha que dizer que essa águia que vemos neste tribunal é muito mais impressionante do que qualquer águia em qualquer bandeira. Eu diria até que qualquer figura assim em um prédio é mais impressionante do que uma bandeira em geral, mas essa é só minha opinião. Talvez você tenha uma queda por bandeiras e que bandeiras façam sentido para você. Mas como podemos realmente justificar esse tribunal? E você pode ver ao lado dela a torre da prefeitura, que aparentemente foi reformada e reconstruída nos anos 90 utilizando a pedra original. E outra pergunta que tenho é, qual exatamente é o material de construção? São apenas tijolos padrão? Quais são os blocos que compõem essas impressionantes figuras esculpidas? Como exatamente eles fizeram isso? Esses eram pré-fabricados? Esse rosto foi pré-fabricado em algum lugar, apenas parado em alguma oficina, talvez em Chicago ou Nova York, e depois foi trazido de trem e então colocado perfeitamente no lugar?
Foi assim que fizeram as coisas em 1916 e 1918? E se eles tinham essa capacidade naquela época, por que ainda não fazemos isso agora? Sei que haverá a típica lista de respostas sobre, bem, simplesmente não temos vontade de fazer isso, não temos dinheiro, o que é hilário porque sempre podemos aumentar o teto da dívida. Então, como não ter dinheiro agora, mas seja como aceitamos, ou bem, não temos artesãos e artesãos, sabe? Todos esses imigrantes vindos da Europa que são apenas especialistas. Sim, está é a cúpula que fica dentro do Tribunal do Condado de Woodbury. Você não vê de lado de fora porque é uma cúpula dentro da estrutura e, mesmo assim, é impressionante. E aqui está um exemplo de fotografia em preto e branco que permite que você veja um pouco da complexidade do interior do Tribunal do Condado de Woodbury, em Sioux City, Iowa. Então, por que não construímos estruturas assim hoje? Por que não colocamos toda essa decoração elaborada nas paredes, no teto, nas colunas? É uma figura de coruja que eu vejo ali? Será que é só minha mente pregando peças? Não tenho muita certeza. O que todo esse simbolismo realmente representa? Bem, é só decoração. E aqui está o Teatro Orpheum de Sioux City. Por que não ter outro Teatro Orpheum em Sioux City, Iowa? É dizer, foi fundado exatamente no mesmo ano que Omaha, então talvez esse tenha sido o ano em que eles reservaram os teatros Orpheum. Olha, ainda não foi construído. Olha só, veja nosso cartucho favorito lá em cima. Sim, bem acima do próprio teatro principal. Por que não? Um teatro muito impressionante que precisa ser decorado de forma muito elaborada por dentro. E perto de Sioux City, temos o monumento Floyd nomeado em homenagem ao Sargento Floyd, um suboficial que tem um obelisco muito elaborado dedicado a ele. Já vimos isso antes em explorações anteriores e aqui estão algumas fotos em grande angular para você ter uma ideia. Agora, eles podem não parecer tão impressionantes, especialmente quando comparados ao monumento a Washington, mas ele foi construído entre 1900 e 1909 pelo Corpo de Engenheiros do Exército e comemora a expedição de Lewis e Clark. E aqui vemos uma imagem de William Clark. Não temos nenhuma fotografia, porque tanto Lewis quanto Clark faleceram antes da fotografia, mas temos muitas imagens pintadas elaboradas deles. Por que William Clark? Me lembra muitos atores mais uma vez. Não sei. Talvez seja só imaginação minha. Os olhos parecem tão realistas nessa pintura em particular, e sempre tiveram penteados tão elaborados daquela época. Mas acho engraçado como ninguém realmente investiga as biografias de William Clark e Meriwether Lewis. É bastante intrigante. Todos sempre se referem a ela como a expedição de Lewis e Clark ao Pacífico, e foi quando os dois aventureiros partiram liderando sua expedição de muitos soldados e exploradores para traçar esse caminho pela nova compra da Louisiana e entender o que havia lá. Assim, mais uma das imagens de construção de andames que nos dá a impressão de que o obelisco estava completo. E aqui você pode realmente ver a rota da expedição de Lewis e Clark. Que sorte que a compra da Louisiana coincida com a área que designamos como as Grandes Planícies. E depois vai até onde temos Seattle. Aqui está o Sargento Floyd, que ainda hoje se assemelha muito a muitos atores. Um visual muito interessante para ele. Aparentemente, ele faleceu de apendicite perto de Sioux City. Também é interessante notar que este obelisco em particular é considerado o primeiro monumento histórico nacional dos Estados Unidos. Monumento. Que fascinante! Mais uma vez, algo digno de nota sobre Iowa. E aqui você tem essa placa interessante que parece um pouco mais ornamentada, designada como Túmulo do Sargento Floyd. A Associação Memorial Floyd, auxiliada pelos Estados Unidos e pelo estado de Iowa, diferentes entidades, claro, ter um marcador de informações que diz exatamente como o Sargento Floyd morreu na expedição de Lewis e Clark, e eles sabiam exatamente onde o enterraram. Essa é uma designação e tanto para um suboficial. Quero dizer, quantos suboficiais morreram na Guerra Civil e eles não tiveram um obelisco inteiro construído para eles? E acho isso intrigante porque, se você olhar para isso, este é o monumento mais opulento dedicado à expedição de Lewis e Clark. E mesmo nos mapas antigos, não é incrível como essa rota antiga é reta e perfeita, porque esse era um mapa desenhado por Lewis e Clark, aparentemente, e ali você vê o túmulo do Floyd. Eles tinham o túmulo do Floyd marcado ali. Olha, eu sou totalmente sobre respeitar os mortos, mas eles realmente parecem ir além por esse sargento Floyd.
E quando você compara este obelisco com outros monumentos nos Estados Unidos que comemoram a expedição de Lewis e Clark, nenhum deles chega perto de se comparar a este impressionante obelisco em Sioux City, Iowa. Então, o que realmente está acontecendo? Meriwether Lewis é um personagem bastante interessante por si só, e quando você realmente observa a história de Lewis e Clark, verá que eles têm biografias bastante únicas. Um chegou a servir na Legião dos Estados Unidos, o que originalmente chamavam de Exército dos Estados Unidos, sabe, quando estavam tendo problemas no que foi chamado de Guerra Indígena do Noroeste. E a Legião dos Estados Unidos foi a formação criada pelo general Mad Anthony Wayne. Esse era o exército regular original dos Estados Unidos. Meriwether Lewis tem um brasão de armas de família muito interessante. Um dragão no topo no brasão é um dragão com a mão ensanguentada na boca. Cara, justo quando eu achava que tinha visto todos os brasões de família mais interessantes. Bem, quando você tem o brasão dos Lewis, tem um dragão comendo uma mão. Mas lembre-se do monumento mais impressionante da expedição de Lewis e Clark dedicado ao memorial do Sargento Floyd. Então, acho que se você está em uma expedição de exploração e é um suboficial, vai conseguir o melhor monumento possível. Aparentemente, está uma biografia escrita por Thomas Jefferson para Lewis e Clark, mas sabe, é realmente difícil dizer se isso é a escrita original de Jefferson ou se é uma cópia. Porque lembre-se, documentos dos séculos XVIII realmente não sobreviveram. Qual é realmente a história por trás de William Clark? O que há no histórico desses indivíduos? Por que eles parecem ter quase um status lendário ou mítico? Nós os entendemos como figuras históricas reais. E lá em Sioux Falls, em Dakota do Sul, onde também temos exemplos dessa pedra impressionante que parecia ser abundante nas grandes planícies. Arenito, calcário, redstone, todos os nomes únicos que temos para isso. Como se fossem pedreiras por toda parte, facilmente disponíveis com essa pedra única, e poderíamos construir estruturas que fossem nossas prefeituras, fóruns do condado. O que você acha que está acontecendo? Houve uma inundação de lama? Obrigado por estar comigo. Por favor, curta, comente e assine.